Além de ser um dos nomes mais comentados nas eleições de 2026, Pablo Marçal construiu uma trajetória marcada por negócios, milhões de seguidores e uma fortuna expressiva. Mas como ele saiu de uma origem simples, transformou seu nome em uma marca milionária e se tornou uma das figuras mais conhecidas do Brasil? Neste vídeo, você vai conhecer a vida e os luxos de Pablo Marçal. Carreira. Pablo Henrique Costa Marçal, nascido em Goiânia em 18 de abril de 1987, é um empresário, político, escritor e influenciador digital brasileiro. Formado em Direito, ele ganhou destaque principalmente através das redes sociais, onde passou a produzir conteúdos e vender cursos, treinamentos e mentorias voltados para desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e liderança. Com o crescimento de sua audiência na internet, Marçal se tornou um dos nomes mais conhecidos desse mercado no Brasil. Seus vídeos passaram a alcançar milhões de pessoas e sua imagem começou a ser utilizada para promover palestras, eventos, livros e diferentes negócios. Em 2022, sua exposição midiática aumentou significativamente depois que ele liderou uma expedição ao Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. O grupo enfrentou condições climáticas perigosas durante a subida, e o Corpo de Bombeiros precisou atuar para auxiliar os participantes. No mesmo ano, Marçal entrou de vez para a política. Ele foi lançado como pré-candidato à presidência da República pelo PROS, mas sua candidatura não avançou após uma disputa interna no partido, que decidiu apoiar Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda nas eleições de 2022, Marçal concorreu a deputado federal por São Paulo e recebeu cerca de 243 mil votos. Apesar da votação expressiva, seu registro de candidatura acabou indeferido pela Justiça Eleitoral. 2 anos depois, Pablo Marçal voltou às urnas, dessa vez como candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB. Utilizando principalmente as redes sociais para divulgar sua campanha, ele conseguiu disputar as primeiras posições e terminou o primeiro turno em 3º lugar, recebendo aproximadamente 1.720.000 votos, o equivalente a pouco mais de 28% dos votos válidos. Mesmo sem chegar ao segundo turno, o resultado aumentou ainda mais sua projeção política. Porém, sua campanha também deu origem a processos na Justiça Eleitoral, incluindo ações relacionadas ao uso das redes sociais e à realização de um chamado campeonato de cortes. E sua trajetória política não parou por aí. Em 2026, Marçal voltou a tentar chegar à presidência da República. Após conseguir uma decisão judicial relacionada à sua filiação ao PRTB, ele apresentou sua candidatura ao Palácio do Planalto, tendo Leonardo Avalanche como candidato a vice-presidente. Só que sua nova candidatura surgiu em meio a uma complicada disputa judicial. Marçal havia sido considerado inelegível por 8 anos em decisões relacionadas à eleição municipal de 2024, envolvendo abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Enquanto a situação de seu registro ainda era analisada, o Tribunal Superior Eleitoral determinou restrições provisórias à campanha, impedindo Marçal de participar de debates, utilizar o horário eleitoral gratuito e acessar recursos públicos destinados à disputa. Mansão. E você já se perguntou onde uma pessoa como Marçal passa o tempo de descanso com a família? Ou quanto ele investe nisso? O coach, em seus discursos fervorosos, já chegou a contar em suas palestras os efeitos positivos de se morar em um condomínio como Alphaville, em São Paulo. Além do luxo, o conforto do dia a dia é um grande diferencial. Apesar de não se terem imagens detalhadas da residência dele, ele já chegou a descrever alguns cômodos do local. E Quero já chegou a postar vídeos com a fachada da casa, mostrando a enorme estrutura em tons terrosos, com várias janelas e coqueiros decorando a entrada. Já começa a beleza toda de fora. Para entrar na residência, há uma enorme porta que chama a atenção. A mansão de Pablo tem pelo menos 8 salas, contando com um espaço na parte exterior, revestido em mármore, que o empresário estima ter custado pelo menos 150 mil reais. Isso sem contar o spa que ele conta fazer parte da propriedade, ou a hidromassagem para relaxar. Se eu fosse dono de uma dessas, não ia querer
sair de casa. Viu? Pablo conta que para ter uma casa dessas, toda feita para o seu gosto e da família, no condomínio queridinho pelas celebridades, ele precisou desembolsar impressionantes 30 milhões de reais. Lembrando que esse é o preço das residências mais caras do condomínio. A faixa de preço das mansões de Alphaville podem variar entre 4 milhões e 32 milhões de reais, dependendo do que elas oferecem. Imagina o luxo que deve ser. E olha que os luxos do coach só estão começando. Vamos para o próximo tópico. Automóveis. Claro que Pablo Marçal não deixaria de se locomover com muito estilo por aí. Por isso, segundo o portal Insights, ele tem vários veículos para lá de luxuosos para chamar de seus. Começando por um veículo um pouco mais humilde, ele já teve um Jeep Wrangler, mas que ainda é avaliado por 456 mil reais. Quem dera eu ser humilde assim, viu? O portal ainda especula que ele tenha um GMC, que pode ser avaliado pela bagatela de 998 mil reais. Subindo mais o preço, tem o Bentley. O valor médio dos carros da marca giram em torno de 920 mil reais e 1.140.000 reais. Ele já adquiriu um EV Hummer, que no Brasil custa em média 1.149.000 reais. Há também uma impressionante Ferrari 458 Spider de 2.800.000 reais. Nada barata, não é mesmo? Isso se explica pelo modelo ser uma opção de um roadster de alta performance dentro da gama Ferrari, para quem quer andar rápido e com muito estilo, algo que Pablo não abre mão. Mas não para por aí. O site também aponta uma Lamborghini no portfólio de 4 rodas do empresário. Um carro da marca italiana pode chegar a impressionantes 6 milhões de reais. Não é para qualquer um, viu? Principalmente porque ele não se limita a apenas veículos terrestres. Isso mesmo. Pablo já contou em suas redes sociais sobre a aquisição de um jatinho particular. Apesar de não se saber o modelo exato do brinquedinho do coach, sabe-se que, dependendo, pode atingir as cifras enormes entre 3 milhões a 60 milhões de reais. Impressionante! Ele também é dono de um helicóptero que pode ser um C-130B4, cujos preços variam entre 3 milhões e 500 mil reais a 10 milhões de reais. Até perdi o fôlego com tanto luxo. E você? Qual desses veículos ia querer ter para chamar de seu? Mas você ainda não viu nada. Não saia daí, pois agora você vai conhecer a fortuna de Pablo Marçal. Fortuna. Muitos se perguntam qual é a verdadeira fortuna de Pablo Marçal. Ele é um empreendedor e coach de destaque no meio digital, que sempre diz que faz várias coisas ao mesmo tempo quando o assunto é trabalho. E isso é verdade. O coach também é escritor de mais de 25 livros, incluindo alguns best-sellers. Além de ser mentor, empresário, estrategista de negócios, especialista em marketing e bacharel em direito. Falando sobre as redes sociais em seu Instagram, ele divulga seus métodos, lança e vende seus cursos e treinamentos. Mas se quisesse fazer publicidade para grandes marcas, conseguiria adquirir muito dinheiro também. Já em seu YouTube, o canal também é usado para divulgar seus negócios e palestras, mas também pode gerar uma boa renda através dos anúncios. E em 2026, aconteceu algo impressionante. Uma declaração inicialmente apresentada indicava aproximadamente 7 bilhões e 400 milhões de reais em patrimônio, dos quais cerca de 6 bilhões e 700 milhões apareceriam em uma aplicação financeira. Só que esse número não deve ser tratado como sua fortuna real. O próprio Marçal afirmou que havia ocorrido um erro na declaração e informou uma correção para aproximadamente 149 milhões e 900 mil reais.